No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha experiência utilizando por 5 anos uma televisão QLED da Samsung. Então eu vou contar aqui o motivo de eu ter comprado, se deu ou não deu algum problema e se ela foi piorando ou não à medida que o tempo foi passando. Primeiramente eu gostaria de destacar que essa televisão que eu estou utilizando há 5 anos é a televisão QLED Q70R da Samsung, televisão essa que eu comprei lá no ano de 2019 e que era uma televisão da categoria intermediária. Na época eu comprei essa televisão pois ela parecia ser a melhor opção custo-benefício para quem queria uma televisão acima da média, mas que ao mesmo tempo não queria gastar muito dinheiro. E uma das coisas que essa televisão me chamou a atenção na época é que ela já vinha com recurso de escurecimento local, que é uma tecnologia que tem como objetivo melhorar o nível de preto e melhorar o nível de contraste. E nesse sentido a televisão realmente manda muito bem, entregando um nível de preto muito bom, e só para vocês terem uma referência, a minha Q70R lá de 2019 consegue entregar um nível de preto muito melhor se comparado a Q70C de 2023. E honestamente falando, isso é até algo que me incomoda às vezes, sabe? Porque pelo menos para mim as televisões mais atuais deveriam ser melhor em todas as coisas, nem que fosse só um pouquinho. No entanto, no mercado de televisões às vezes tem dessas, sabe? A minha televisão lá de 2019, a Q70 de 2019, tem um nível de preto bem melhor se comparado a Q70C mais atual de 2023. E vale dizer que além dela ter um bom nível de preto, ela também é uma televisão que tem boas cores, tem um bom brilho e tem um bom som também. E o sistema operacional da televisão continua surpreendentemente rápido até hoje em dia. Inclusive agora vocês estão vendo uma imagem onde eu mexo ali no menu da televisão e eu mexo bem rapidamente e vocês podem ver que a televisão me responde quase de forma instantânea. E nessas imagens que vocês estão vendo agora, com eu mexendo na televisão, o vídeo não está acelerado, tá? Essa aí é realmente a velocidade da televisão e como dá pra ver, ela está respondendo a gente bem rapidamente. Mas agora vem aquela grande pergunta: durante esses 5 anos utilizando a televisão, será que eu tive algum problema? Ou então será que ela foi perdendo qualidade à medida que o tempo foi passando? E a resposta é não, pessoal. Eu não tive qualquer problema com a televisão e eu também não senti que ela foi ficando pior à medida que o tempo foi passando. Na realidade, a sensação que eu tenho utilizando a televisão é que ela tá igual ao primeiro dia de teste com a televisão. E olha que eu usei bastante ela, tá? Usei bastante para ver filmes e séries, usei muito com jogos de videogames e durante um período eu também usei ela como monitor de trabalho. No entanto, isso não significa que a minha televisão seja perfeita, tá, pessoal? Com certeza tem coisas que poderiam ser melhores na minha televisão e quando eu for comprar uma televisão nova no futuro, com certeza eu vou ficar atento aí em relação a esses detalhes. Mas antes de eu contar para vocês quais são esses detalhes onde a minha televisão poderia ser melhor, não se esqueçam, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, é super ultra mega importante pra gente, e também aproveita para dar uma olhadinha aqui embaixo e vejam se vocês estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. Mas como eu estava falando, sim, existem algumas coisas que eu gostaria que fossem melhor ou que fosse diferente na minha televisão Q70R lá de 2019. Por exemplo, eu gostaria muito que ela já tivesse suporte para HDMI 2.1. Afinal de contas, o HDMI 2.1 iria permitir que eu conseguisse jogar jogos de videogames a 120 FPS, mantendo a resolução 4K ao mesmo tempo. No entanto, como a minha televisão é HDMI 2.0, se eu jogo um jogo que atinge a taxa de atualização de 120 Hz, a minha televisão acaba baixando a resolução da tela justamente por não ter HDMI 2.1. E também vale dizer, pessoal, que não ter o HDMI 2.1 também não é o fim do mundo, tá? Porque apesar dos consoles de nova geração já estarem utilizando o HDMI 2.1, eu acredito que só a partir da próxima geração de fato que todos os jogos em grande escala ali vão estar aproveitando de fato esse recurso. Um outro detalhe que eu gostaria que fosse melhor na minha televisão é a uniformidade das cores. E para quem não conhece, a uniformidade das cores basicamente é a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma uniforme um mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela. Inclusive agora vocês estão vendo um exemplo que ilustra essa situação. Não sei se pelo YouTube dá para identificar muito bem, só que vendo no ao vivo lá em casa dá para ver nitidamente que quando eu estou de frente ali para uma cor, como por exemplo para uma parede que tem o mesmo padrão de cor, e quando eu movimento a câmera dá para ver que a cor da televisão não fica muito uniforme e fica ali com aspecto de meio de tela suja, sabe? Enfim, não sei se dá para identificar pelo YouTube, mas é uma questão que poderia ser melhor na minha televisão. Uma outra coisa que poderia ser melhor na minha TV é o ângulo de visão. No entanto, em relação ao ângulo de visão, até devo confessar para vocês que eu acredito que a minha televisão até consiga ficar acima da média se comparado a outras televisões que possuem painel do tipo VA. No entanto, eu também gostaria que ela fosse melhor nesse sentido. De qualquer forma, acho que não dá para reclamar muito aqui, porque como eu falei, acho que ela manda sim bem, levando em consideração o painel que ela está utilizando. Um outro detalhe que eu percebi na minha televisão, e também é uma questão que poderia ser melhor, é o
seguinte: eu percebi que dependendo da cor que a televisão estava reproduzindo, especialmente se fosse uma cor mais escura, especialmente se fosse o cinza, dava para perceber que as bordas da televisão ficavam um pouco mais claros se comparado ao resto da imagem. E a depender do conteúdo ali que eu estou assistindo, eu consigo identificar, e é uma coisa que não precisava ter. Então esse aí é mais um detalhezinho que poderia ser melhor na minha televisão. Então, como a gente pode ver, a minha televisão ela não é perfeita. Obviamente que ela tem seus grandes pontos positivos, como eu comentei anteriormente, ela tem um nível de preto que consegue ficar até acima da média se comparado à maioria das televisões intermediárias hoje em dia. Inclusive eu até diria que o nível de preto dela nem fica tão atrás assim se comparado às televisões mais atuais de tecnologia mini LED. No entanto, apesar dela ter seus pontos positivos, isso também não significa que ela seja melhor em todas as características se comparado às televisões intermediárias atuais. De qualquer forma, se você está assistindo a esse vídeo até esse momento, é porque muito provavelmente você está interessado em comprar uma televisão QLED da Samsung e deve estar em dúvida aí em relação à durabilidade dessas TVs. E como eu falei aqui nesse vídeo, eu estou usando a minha televisão QLED da Samsung há 5 anos e até o momento eu não tive nenhum tipo de problema. No entanto, pessoal, essa daqui é apenas a minha experiência e eu tenho certeza que se vocês forem pesquisar na internet, vocês sim vão conseguir encontrar relatos de pessoas que compraram uma televisão QLED e com 1 ano e meio, por exemplo, já teve ali algum tipo de problema. Então, por conta desse motivo, se você que está assistindo ao vídeo nesse momento tiver uma televisão da Samsung, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para compartilhar a sua experiência de como é que está sendo o seu uso com a televisão. Você teve algum problema com a televisão da Samsung? Não teve? E se teve, qual foi o problema? Aconteceu depois de quanto tempo de uso? Você entrou em contato com a Samsung? Eles ajudaram? Não ajudaram? Como é que a situação se resolveu, sabe? Podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar compartilhando aí a experiência de vocês, para estar ajudando aqui a enriquecer o conteúdo desse vídeo. E se você está assistindo a esse vídeo, também imagino que você quer economizar na compra da sua próxima televisão, então aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês ainda não conheçam, eu vou estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre está avisando para vocês e é de graça para entrar e participar do grupo, então estamos esperando vocês lá. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, esperamos que tenham gostado. Essa foi a minha experiência utilizando uma televisão QLED da Samsung por 5 anos e como eu falei, vocês podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar compartilhando a experiência de vocês. Mas então o vídeo foi esse, valeu a todo mundo que chegou até esse momento, valeu, falou e até a próxima!